Amados, bem-vindos mais uma vez ao meu canal. Me chamo Juliana Duarte, dando continuidade sobre relacionamento, sobre casamento. Então nós vamos falar um pouquinho agora sobre as fases do relacionamento, né? Então nós temos algumas fases no relacionamento. Quais são elas? Nós temos a fase, né, da amizade, que é aquela quando a gente conhece alguém, a gente passa a admirar e a gente toma aquela pessoa como amigo. Nós temos a fase, né, do namoro, que é uma fase maravilhosa, é uma fase de conhecimento, né, é uma fase onde você está começando a observar alguns pontos, aquilo que realmente você está buscando em outra pessoa. E nós temos a fase do noivado, que muitas vezes essa fase hoje, atualmente, tem sido meio que incorporada já com o casamento. As pessoas hoje realmente têm uma certa política, né, hoje a modernidade, né, de não levar tão a sério o noivado. O noivado também tem uma participação muito importante, né, que é onde nós obtemos maiores compromissos, até mesmo para se organizar para o tão sonhado casamento, né? E eu quero que você entenda que o casamento é uma viagem, né, uma viagem que você vai fazer e que você está convidando alguém para fazer essa viagem com você. O casamento, você tem que escolher bem quem é que vai fazer essa viagem com você, porque essa viagem ela tem início e tem um fim, né? E o fim é até a morte que separe, né? Então o ideal é você entender que o casamento, Deus fez um casamento para sempre, né? O casamento é algo que vem do coração de Deus. Mas hoje nós vamos falar um pouquinho sobre relacionamento. Então eu vou dar algumas dicas aqui para que você observe ainda no namoro, na fase do namoro, né? O namoro é algo muito importante e muitas vezes nós saímos atropelando tudo, né? Namoro, ele tem uma fase em que é tão bom, né, a gente tá conhecendo a outra pessoa. Então, para que você tenha um sucesso no casamento, é necessário que você observe alguns sinais, tá? Então, o fracasso do casamento, muitas vezes ele já se iniciou no namoro, e aí você não percebe, você vai levando com a barriga, e quando você casa, aí estoura a bomba, né? E você acaba você acaba sendo frustrado de um relacionamento e acreditando que realmente o casamento é algo que não é de Deus, o casamento é algo sofrido, e a imagem distorcida do que seja o casamento, né? Então, quais são esses sinais que nós temos que observar, né? Então, primeiro, se você já está namorando com alguém, sobre violência, né? Então, o primeiro ponto é violência. Às vezes você está namorando com alguém e aí chega alguém e puxa o seu braço, né? Seu namorado puxa o braço, ou a namorada tem um comportamento agressivo e muitas vezes você diz assim: ah, mas é porque estava estressada, é normal porque estava preocupado. Não, não é normal, né? No namoro você tem que perceber se já tem indícios de violência. Por quê? Porque se no namoro, que é algo muito delicado, realmente é algo de se conhecer, e você já está presenciando violência no namoro, provavelmente haverá violência também no casamento, né? E uma pergunta que não pode calar: você vai aguentar apanhar? Você nasceu para apanhar? Seja você homem ou mulher, tá certo? Não se submeta à violência. Então, um dos primeiros pontos que eu quero que você observe no seu namoro é se existe violência. E a violência não é chegada ao murro, não, tá? Violência é aquele comportamento mais agressivo, que muitas vezes puxa pelo braço, e isso realmente não é aceitável, principalmente em fase nenhuma, e principalmente no namoro. Segundo ponto importante que eu quero salientar é sobre a fidelidade, tá? Então, o nosso segundo ponto é fidelidade. Se você não tem fidelidade no namoro, tá certo? Você vem do namoro onde a pessoa é infiel, aí você perdoa, é infiel novamente e você perdoa, cria um vício, né? Então provavelmente tem algo que está errado, tá? A infidelidade, tá certo, no namoro, existe uma grande probabilidade de se perdurar isso no casamento, né? Então as pessoas pensam assim: ah, mas quando ele casar vai mudar. Não, não vai mudar. O que vai acontecer é que ele vai arranjar outros parceiros e aí vai mudar só de endereço, tá? Então é importante que você entenda que a fidelidade, tá certo, é algo que deve ter
para um relacionamento duradouro, um relacionamento sadio. Então, a infidelidade, tá certo? É algo que você tem que observar ainda na fase do namoro. Qual é a outra fase do namoro que você tem que observar? É se existe comunicação, né? Você tá namorando, tá conhecendo a pessoa, mas você não tem comunicação com aquela pessoa. E o que é comunicação? Comunicação é você ter abertura para conversar, para dialogar sobre qualquer evento, qualquer assunto. Você tem que ter comunicação, né? Muitas vezes as pessoas falham na comunicação e principalmente no namoro, né? Muitas vezes não conversam assuntos que é pertinente ao relacionamento, tem dificuldade de se abrir e aí quando casa vai levar mais esse problema, né? Porque se a comunicação no namoro tá difícil, imagine uma comunicação no casamento com outros problemas, com outras dificuldades, né? Que o nosso dia a dia por si só já se carrega de apresentar. Então, outra dificuldade que nós encontramos é a diferença, né? Nós temos pessoas que muitas vezes têm incompatibilidade de gênero, então você tem que ver, tá certo? Eu não estou sugerindo que você case alguém como você, porque realmente não faz sentido alguém igual a você. Mas alguém que te complete, mas que também, tá certo, seja compatíveis em todos os sentidos, inclusive nos sonhos, nos objetivos, alguém que seja compatível, tá? Então é muito importante. Ah, mas eu casei, uma pessoa que é muito calada casa com uma pessoa que é muito dinâmica, muito extrovertida. Então tem que buscar o equilíbrio, porque depois que casa ninguém vai mudar ninguém. Então você tem que ver ainda no casamento essa compatibilidade, tá certo? E um dos erros é a diferença de compatibilidade que chega a ser insuportável, principalmente na fase do casamento. Outro ponto importante é a falta de apoio, tá certo? No namoro você já tem que observar se a pessoa realmente lhe apoia os seus projetos. Se você quer fazer algo, se você tá com alguém que apoia, que quer ver o seu crescimento. Porque lá na frente você vai se sentir travado, você vai ficar, acaba tendo um relacionamento frustrado, porque você começa a dizer, ah, mas eu poderia ter feito isso, eu poderia ter viajado, eu poderia ter... Mas é necessário que você encontre alguém que tenha esse apoio. Então é importante também esse apoio junto, essa construção, um construindo com o outro. E mesmo que o sonho do outro seja diferente do seu, porque não é obrigado a ser igual, pessoas têm profissões diferentes, pessoas trabalham diferente, mas que haja o apoio. Outra coisa muito importante é em relação ao ciúme, tá? O ciúme, ele tem dois aspectos. Existe aquele ciúme sadio, um ciúme de cuidar. Não é esse ciúme que eu estou querendo tratar aqui. O ciúme que eu estou trazendo, que é um ciúme doentio, que é o excesso de controle. Isso é horrível. Ninguém nasceu para ser preso, tá certo? Controlado, sufocado por ninguém. Então esse tipo de ciúme, ele tem que ser observado ainda na fase do namoro, né? O ciúme, você tem que diferenciar um ciúme que na verdade não é nem, é um cuidado que a pessoa tem com você, né? E você tem com essa pessoa, mas que não passe a ser algo excessivo, tá certo? Algo doentio. E isso no namoro tem que ser observado. Outra questão que é muito importante você observar no namoro é se vocês têm sonhos em comuns, tá? Quando casa, isso existe um reflexo muito grande, por quê? Porque como eu disse, o casamento é para sempre. Então, principalmente assim, a questão ministerial é muito importante. Você tem um chamado ministerial e se aquela pessoa não tiver um chamado ministerial que complete com o seu, provavelmente o ministério que Deus tem na tua vida poderá ser frustrado, sim, poderá sim. Então é importante que você observe hoje. Isso eu estou dando um exemplo, né? Mas sonhos têm que ser em comum. Você tem que encontrar alguém ainda na fase do namoro que sonhe os mesmos sonhos que você, que queira voar alto como você, né? Para que realmente lá na frente vocês se sintam realizados. Outra coisa importante que eu quero salientar também ainda, um dos sinais que você tem que observar no namoro, é gente negativa, gente que só pensa negativo, gente pessimista. Ninguém gosta de gente pessimista. Você tolera por um determinado momento,
mas a vida toda com uma pessoa negativa, pessoas que só pensam coisa ruim, pessoas que só pensam em coisas negativas, que vai dar errado, que não vai dar certo. Então veja essa questão que é muito importante no casamento. O que nós menos precisamos, tá certo? São de problemas causados pelo nosso próprio comportamento, né? Porque tem pessoas que já incorporou ao ponto de ser negativo em tudo. Se você vai fazer uma entrevista de trabalho, fulano, vai não, deixa pra lá porque não vai dar certo. Desde o começo eu senti que não ia dar certo. Então tem que ter cuidado. Pessoas negativas não levam ninguém a lugar nenhum. E se pergunte se você realmente quer alguém negativo para estar fazendo essa viagem com você. Porque como eu disse, casamento é uma viagem a dois, tá certo? E que você tem que escolher muito bem quem é que vai fazer essa viagem com você. Outro ponto importante, tá certo? E não menos importante do que os demais, mas eu acredito que seja o mais importante. Agora, por que eu estou trazendo esse ponto agora? Tá? Porque é ele que vai resolver tudo, né? O mais importante é, antes de pensar em qualquer namoro, qualquer relacionamento, colocar Deus na frente de tudo, né? É muito importante quando você encontra alguém que te complete, mas que esteja dentro da vontade de Deus, tá? Então é importante que você convide o Senhor para estar com você nesse teu relacionamento, para que realmente você tenha sucesso, né? É importante que Deus ele esteja no centro de todas as coisas. E eu vou trazer um versículo bíblico para a gente fechar hoje o nosso encontro em relação sobre relacionamentos. Então esses sinais são os sinais que você tem que observar ainda no namoro, tá? No namoro, porque lá na frente você vai sentir tudo que eu estou dizendo, tá certo? Repercutindo no casamento. Então, observe isso antes do namoro. Você que está namorando, é muito importante estar atento a esse tipo de informação, tá bom? Para que você realmente comece. A fase de namoro é uma fase de estudo, você está estudando a pessoa. E não é errado você estudar uma pessoa. Você tem que estudar sim aquela pessoa, né? Se aquela pessoa realmente é compatível com você, você vai analisar todos os sinais que eu trouxe para você, porque isso a gente já percebe no namoro e provavelmente vai repercutir no casamento, porque ninguém muda ninguém a não ser Deus, amém? Mas eu vou trazer para você um versículo para ficar só nas minhas palavras, Eclesiastes 4:12, que diz assim: se alguém quiser prevalecer contra um, os dois lhe resistirão. O cordão de 3 dobras não se quebra tão depressa, né? Que o teu namoro, o teu relacionamento, o teu casamento esteja na mão do Altíssimo. E que Deus continue nos abençoando, amém? Fique na paz, Deus abençoe.